na moral, deixa o like. Suave sapês, como vai essa potência, firmeza, certo, sem mais enrolo. Vamos com a capa, que traz Saitama e Sonic se encarando no meio da rua. Curiosamente não tem carros e ninguém parece se importar que tem alguém andando com uma espada na rua. Se bem que não deve ser estranho e pode ser só um cosplayer de rolê. E para finalizar a capa, trago a frase desse capítulo que diz, único soco versus velocidade do som. Curioso, certo, não era para ser a velocidade sonora do som. Também vale dizer, a numeração do capítulo está errada. Esse não é o capítulo 20. Enfim, entramos no capítulo e temos o Sonic quase babando ao falar que de hoje, o Saitama não passa. O que é de uma confiança absurda. A autoestima que esse pessoal de mundo de fantasia tem, me deixa impressionado. Não faz nem uma semana que eles lutaram e o Sonic não está usando sua roupa para combate. O que pra mim, não faz sentido. Faria mais sentido o Sonic ir em casa, trocar de roupa e voltar. Mas, o autor precisa resolver o problema do Saitama. Dito isso, e para todo esse desejo de luta do Sonic, Saitama não está nem aí. Ele só diz, perdoe, e sai andando. Isso deixa o Sonic possesso de raiva. Só faltou mandar toma no rabo. E novamente, a autoestima do Sonic se faz presente. Ele me solta as seguintes falas, você acha que pode fugir de mim? O cara simplesmente esqueceu que Saitama é mais rápido que ele. E o resultado não poderia ser diferente. O que também vale dizer, essa cena na animação é bem mais impactante. Em geral, a primeira temporada de One Punch Man melhora muita coisa. Não é à toa que é a melhor temporada. Bom, Sonic tenta usar de sua velocidade para cortar o Saitama mirando na cabeça, mas o careca é mais rápido e morde a lâmina. O que de certa forma é engraçado. Enquanto o Sonic possui uma autoestima tão elevada que pode tocar Andrômeda. O Saitama é exibicionista, não tinha motivos para ele morder a espada, mas ele mordeu. E com a mordida, a espada de vidro virou sucata. Inclusive, vale comentar que, dei uma olhada no site oficial para ver se tinha alguma coisa diferente e de fato tem, pelo menos, umas 4 páginas. 2 extras que aqui não tem e 2 que modificam um momento mais à frente. Escolhi trazer só uma das extras. A segunda página extra é o Saitama colocando um gorro do Papai Noel e o gorro escapa escorregando pela careca lisa. Fora isso, as páginas diferentes não são muito importantes, não muda nada. E com isso dito, voltamos para o Sonic chocado. Mais uma vez é confrontado com a realidade, já que ele admite que não viu o Saitama se mover. Ou seja, Saitama demonstra mais uma vez que é muito mais rápido que o ninja. E com isso, o pivete vai desistir. E, enquanto o Sonic estava em choque com o que aconteceu, foi a vez do Saitama ficar putinho. Ele diz para o Sonic, já falei que tô ocupado, no momento estou poucas ideias, e digo mais, se ficar na frente vai ser atropelado. O interessante da cena é que está tudo encaixado para o Saitama dizer, vou te passar e te enterrar numa caixa de madeira. Mas, ele diz, vou te bater, o que tecnicamente, se ele dá um soco seguro, o resultado será o mesmo. No entanto, é curioso como o Saitama tem uma tendência de pegar mais leve com os humanos, mesmo que sejam vilões. O que se pensar bem, os humanos, por mais malignos que sejam em One Punch, nunca serão de fato, seres terríveis. A tendência é que os seres mais malignos sejam os monstros e os humanos eventualmente se tornam monstros como o Homem Caranguejo do capítulo 2. É basicamente um passe livre para destruir qualquer monstro e poupar qualquer humano, com algumas poucas exceções, mas enfim, voltando, Sonic percebe que deu merda e já estava esperando ele fugir, como na primeira luta, não posso vencer agora, mas posso vencer depois. Mas antes que o Sonic suma, o autor ainda precisa resolver a treta do Saitama. Então do nada aparece uma mina, propositalmente esquisita. Nem nariz a Pobi tem. Ela aponta para alguém entre Saitama e Sonic, e do nada um cara grita, muito mal intencionado. Inclusive, nunca vi alguém levantando essa bola, mas agora relendo, pensei em algo. Mas antes, a cena segue com o cara se apresentando como o herói da regata de tigre. Um cara esquisito que usa uma regata que imita a pelagem de um tigre, além de pintar o cabelo e a sobrancelha com listras pretas. O cara leva a sério o personagem. Fora isso, ele é só um cara musculoso. Dito isso, ele se apresenta gritando e o Saitama e Sonic ficam surpresos. Acho que até um pouco demais, até parece que é a primeira vez que eles veem um herói. O que deveria ser impossível. Mas bem, a garota de antes aponta pra dupla e diz, esse maluco é perigoso, faça o favor de fazer alguma coisa, ou do tigrinho. E como ela não determina quem é a pessoa perigosa, o Saitama acha que ela está apontando para o Sonic e começa a tirar onda, rindo da cara do Sonic por ter ficado nervoso. Na vida real o nome disso seria karma, já que no meio da zombaria, o cara do tigre mete a mão na careca do Saitama e diz que está falando com ele. Além disso, no fundo, a moça seguiu falando que viu o Saitama correndo na rua desde ontem, com uma cara assustadora. E isso pra ela é suspeito. Aí, relendo essa parte me veio algo à mente. E se essa mina é alguém que o Regata plantou aí?
Porque se prestar atenção, e vale dizer que não lembro como isso acontece na animação, mas aqui, é muito óbvio que a única que acha ruim e vem reclamar que o Saitama é suspeito por estar correndo na rua é ela. Se você pensa que heróis são a coisa mais comum nesse mundo, ver um cara de macacão barra ceroula e capa na rua, das duas uma, ou é o fã de alguma animação, ou é um herói. E pra mim não faz sentido alguém achar suspeito um herói correndo por aí. Então, acredito que essa mina seja plantada pelo herói do tigre pra ficar de olho e servir de desculpa, porque o Saitama está correndo aleatoriamente, isso é verdade, com uma cara esquisita, não mentiu. Mas ele não fez mal a ninguém. Até então, é só um cara correndo. E o que acontece depois só reforça isso. Já que o Saitama fala que é um herói também, e talvez o cara do tigre até saiba, mas ele diz que nunca viu um herói tão careca. O Saitama é muito para a vida e responde que não se importa e eu sou novato, seu merda. Desse jeito, nesse momento, o cara do tigre simplesmente tenta coagir o Saitama a voltar pra casa. Ele estava duvidando e do nada passou a acreditar, estranho, né? Mas se pensar que ele sabia desde o início, tudo faz sentido. Principalmente o momento que o cara do tigre diz que o melhor é voltar pra casa, já que tem pessoas que vão arrumar problema com o Saitama. Então ele deve voltar pra casa e ficar quieto. Além de ameaçar ao dizer, na moral, tu não vai querer ir contra a minha pessoa, né? Já falei que sou o sexto no ranking da classe C. Se não falei, tá falado. O Saitama parece nervoso, não sei porquê, mas o cara segue dizendo que como um novato, o Saitama pode acabar arruinando a reputação dos heróis. Além disso, ele fala alto, fingindo que o Saitama está com raiva e tentando expulsar ele. A melhor parte é que o Saitama não diz nada. O cara do tigre só parece um cara maluco falando sozinho. E como ele fala alto o tempo todo, as pessoas em volta começaram a dar atenção, apontando o dedo e dizendo, olha lá, o maluco do tigre. E digo mais, e sem querer ser chato, mas essa parte não faz sentido, o cara desde que chegou que basicamente está falando sozinho. E tudo que as pessoas têm pra dizer é, veja lá, o herói regata do tigre. Nossa, nunca pensei que veria um herói da classe C, que tem por obrigação fazer rondas pelas ruas do nosso bairro. Um herói de classe C que não poderia ser mais comum. Nunca pensei que veria um tão de perto na minha vida. É só isso e não tem um pra questionar o porquê o doente está falando sozinho, qual o sentido. Enfim, voltando, o herói da regata, depois que ganha a atenção do público, tenta provocar o Saitama. O que me faz acreditar que de fato seja um esquema. A garota aponta um herói em desespero na rua porque não cumpriu a cota, o regata de tigre chega e cria uma situação onde o herói se enfurece e os dois saem na mão. O regata vence a luta, cumpre a própria cota e aposenta um herói. Um arrombado completo. Mas enfim, enquanto o idiota acha que a estratégia já funcionou, do nada, estrelas ninja surgem e explodem no corpo do maluco. As explosões acontecem em várias partes do corpo do maluco que caiu inteiro. O cara acabou de sobreviver a estrelas ninja explosivas. Estrelas com lâminas afiadas, feitas de aço que explodiram ao tocar no corpo dele como uma bomba botijão ou treme-terra. E não perdeu nenhum fio de cabelo. Minha opinião sobre isso é a seguinte: se a ideia é deixar o cara vivo, por que não usa algo que seja mais compatível com essa realidade? Enfim, o cara cai de cara do chão, a população em volta fica horrorizada e o Saitama, que estava nervoso até um segundo atrás, voltou ao seu estado calmo padrão. Ele talvez tenha percebido a mão do autor manipulando as coisas. Mas, deixando isso de lado, Saitama pergunta o porquê o Sonic fez isso. O que deve ser a dúvida de toda uma nação. Porque o Sonic salvou basicamente o Saitama. E o Sonic, na maior cara de pau, diz que o cara estava no caminho. Uma mentira descarada, o cara estava no outro lado. E depois de dizer esse absurdo, ele deu um salto enquanto diz, a situação mudou, você agora é obrigado a me enfrentar. O que me faz voltar na autoestima do Sonic. Ele acabou de perder a espada porque o Saitama foi mais rápido e forte que ele. Nada do que aconteceu do momento em que o Sonic encontra o Saitama até esse exato momento que diga, hoje eu tenho uma chance de vencer o Saitama. Tipo assim, velocidade e resistência é igual a força. Saitama venceu na velocidade e resistência, já que a espada não aguentou a mordida. Mas a autoestima do Sonic não o deixa ver a realidade. Então ele pula e quando alcança certa altura, joga várias estrelas ninja de 4 pontas. Momento em que descobrimos que as estrelas, além de possuir lâminas afiadas e a capacidade de explodir, também possuem propulsores que fazem elas rodarem como rodas do inferno. Um bom uso da tecnologia, além de mostrar que seres humanos são mais resistentes que prédios de concreto e carros feitos de aço. E também vale comentar, no site oficial, tem 2 páginas diferentes para o voo das estrelas. Não peguei porque não acrescenta em nada. Bom, a cena segue com as estrelas desviando do Saitama, o que mostra que possuem um sistema de controle de voo também. E por causa disso, as estrelas acertam prédios e carros na rua causando um caos absurdo. As pessoas entram em desespero, alguns perdem o controle do carro e capotam. Vira um cenário de terror. Enquanto isso, o Saitama manda o Sonic parar com uma paciência incrível só porque o Sonic é um humano.
E por causa disso, o Sonic segue voando e jogando estrelas de forma aleatória. Curiosamente, ele não acerta nenhum ser humano, até que, um carro é explodido e voa na direção de uma criança, a primeira vítima dessa loucura, se não fosse o Saitama salvando ela. O careca simplesmente faz peso em uma árvore, fazendo ela entrar na frente do carro como se fosse um escudo. O que devo dizer, foi uma escolha muito inteligente mudar isso. Na animação, o Saitama entra na frente do carro e salva o garoto. O que faz bem mais sentido. Que tipo de árvore é essa que conseguiu bloquear um carro? Mas enfim, a situação toda está irritando o Saitama, mas ele não perde a calma em momento algum. Nem parece o mesmo que ameaçou bater no Sonic algumas páginas atrás. E enquanto pensa sobre como precisa achar um cara mau, ele vê o Sonic voando e percebe a loucura dessa situação. O cara mau esteve na frente dele o tempo todo. Então ele alcança o Sonic que nem percebe e dá só uma no ombro do ninja, o derrubando. Um pequeno erro de continuidade que também é corrigido na animação. O Sonic está claramente voando e na página seguinte ele está em pé no chão. Fora que, vamos ser sinceros, o Saitama claramente é mais rápido que ele. Se o personagem possuísse alguma inteligência própria, sair fora era o caminho. Mas como o autor criou um problema que nem precisava, Sonic vai agir como o roteiro precisa. E assim, o Saitama cumpriu sua meta como um herói de classe C, e sem ajuda em Como é bom ser filho do dono. Mas, com isso dito, aqui está a página extra que mostra o Saitama observando uma ambulância que já vai longe. Na ambulância está o Sonic. Também podemos ver uma marca gravada no chão. O rosto sorridente do Sonic ficou eternizado no asfalto. Será que tem isso para vender? E com isso, termino aqui o capítulo 19 do mangá One Punch Man, intitulado A Menor das Minhas Preocupações. É isso, um abraço e até a próxima.